Olá, amigos, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui para mais um quadro Conversa de Política e nós vamos falar sobre um tema hoje muito atual, não só no Tocantins, mas em todo o Brasil. É que é o seguinte, o governo do Tocantins, ele instituiu a política estadual de governança pública e compliance, né? São dois temas muito atuais, depois de tantas coisas que nós vimos pelo Brasil afora, operações da polícia, aqui mesmo Tocantins, estamos vivendo isso neste momento. E o poder público tem que se aparelhar juridicamente também para oferecer mais confiança à sociedade. Inclusive, essa foi uma declaração que eu achei interessante do governador Vanderlei Barbosa sobre o tema. Ele falou o seguinte, que as principais motivações para a criação da política de governança é a necessidade de fortalecer a confiança da sociedade nas instituições, esse é um ponto fundamental, e também a busca por maior coordenação das iniciativas de aprimoramento institucional. Então, para falar com a gente, nós temos muito prazer de receber o secretário estadual da Fazenda, Júlio Edstrom Santos, que vai nos explicar. Secretário, primeiro, muito obrigado por receber a gente. E é isso, né, secretário? Esse é um tema muito atual. Nós estamos vendo isso não só o poder público, mas também a iniciativa privada preocupada com essa questão da governança e da compliance. Obrigado. Kleber, primeiro, muito obrigado pela oportunidade, agradeço a você, agradeço a todos os seus ouvintes desse canal. Esse tema ele é fundamental para o desenvolvimento do Brasil. Não é só uma questão do Tocantins, e pelo contrário, eu diria para você que com esse tema o Tocantins foi para a vanguarda das discussões do compliance, da responsabilidade, da governança em termos do Brasil. Eu gosto muito de poesia, que às vezes o poeta consegue explicar de forma fácil aquilo que a gente gasta muito tempo falando. E tem uma das poesias que vai falar assim, ó, no correr da vida, esfria, esquenta, enrola e desenrola. Mas o que a vida quer da gente? Quer coragem. O governo do Tocantins, o governador Vanderlei, teve a coragem de promulgar, né, um decreto falando que aqui nós vamos ter governança, que nós queremos a confiança da sociedade, que a sociedade tem que participar para saber o seguinte, como é que são tomadas as decisões. Antes de estar na Secretaria da Fazenda, eu sou um acadêmico, eu gosto de escrever, da academia, e gosto de pensar que a gente tem que proteger os direitos sociais. Quando você passa para o lado de cá, você tem que ter uma preocupação de falar assim, e agora, como é que a gente vai fazer a proteção dos direitos sociais de maneira mais efetiva? Como é que a gente vai escolher saúde, educação, lazer, todos os direitos fundamentais? Com uma escolha que parte com um propósito de governo, por isso que a população sempre tem que ser chamada a escolher, com um propósito de gestão, que é como serão eleitas as prioridades, e com um propósito de ouvir a população. Tanto que no decreto de governança ele fala da humanização. A humanização, que é a população precisa entender que os servidores também são pessoas e são cobrados, e a população tem todo o direito de cobrar os servidores, mas ali está um ser humano que às vezes não tem condição de fazer tudo naquele momento. E o servidor também entender que ali tem uma outra pessoa que precisa muito daquele seu serviço para ele continuar mantendo a sua vida, com saúde, educação, segurança, todas essas questões. Então, quando a gente está falando de governança, Kleber, nós estamos diminuindo a distância entre os princípios constitucionais da legalidade e da eficiência. Tudo que a gente faz tem que ser feito dentro da lei. Só que tudo que a gente faz tem que ser feito no menor prazo possível e da melhor maneira possível, maximizando os resultados. Isso é governança. Isso é compliance. Compliance vem do verbo em inglês to comply, que é cumprir. Se a gente preocupar em cumprir a lei, em apresentar os resultados, porque isso é o princípio da eficiência previsto na Constituição, nós vamos começar a desenvolver um sistema de governança. Não preocupado com o Júlio, secretário, mas sim preocupado como é que a Secretaria da Fazenda vai agir melhor. Essa foi a preocupação do governador, e falar, olha, nós queremos uma gestão eficiente, transparente e humanizada, em que a população confie que a gente vai atingir os resultados. Tá, agora sim, o cidadão está perguntando assim, beleza, isso na teoria tá legal, tá, mas do ponto de vista prático, como que nós vamos ver a eficácia desse instrumento que é a governança pública, a compliance no governo do Estado?
Kleber, já começou. Esse caminho já começou. A gente tem que lembrar que quando a gente tem um decreto, nós temos uma nova tecnologia. Tecnologia de TI, existe tecnologia de vários sistemas. Existe também o que é chamado de tecnologia jurídica. A tecnologia jurídica é já falar hoje, todas as ações do governo devem seguir os preceitos lá do decreto. Entre elas, a gente falar abertamente, queremos ter uma gestão eficiente, transparente, em que as pessoas participem. Então, a mudança já ocorreu. E em um segundo momento, que esse a gente já está trabalhando ainda para esse mês, cada uma das secretarias vai ter que estabelecer uma comissão de governança. Então, órgãos que estão hoje mais desenvolvidos em planejamentos estratégicos, eles sabem o que vai acontecer nesse ano, o ano que vem, daqui 3 anos. A administração pública, com o decreto de governança, começa a colocar em si um sistema em que a gente sabe qual vai ser a continuidade desses trabalhos. Governança, Kleber, não é só um ideal. Eu gosto, quando eu estou explicando isso para os meus alunos, falo assim, é uma caixa de ferramenta. A gente pode falar aqui tecnicamente muitos assuntos, mas se eu precisar pregar um prego, provavelmente eu não vou pegar uma marreta. Se eu precisar parafusar, eu preciso da ferramenta correta. Isso é governança. Governança é demonstrar que aquela medida está sendo tomada de forma eficiente, eficaz. O ministro do TCU, Augusto Nardes, ele fala que é o seguinte, governança é avaliar, nós esperamos esse resultado, monitorar e direcionar. Então, a gente escolhe uma política pública de saúde. Nós temos que avaliar a necessidade, por exemplo, manutenção de leitos de Covid, monitorar se eles estão sendo utilizados, se precisa aumentar, se pode ser diminuído, e direcionar recursos. Então, aqui, Kleber, veja, já começou essa corrida. A gente já começou a trabalhar com essa ideia de sistematização de boas ações. E aquelas ações que não gerarem resultados, temos que avaliar, monitorar e direcionar. E vamos combinar, isso não é diferente da vida privada da gente. Sim. Seja aquele empresário que tem que se programar no mês para suas ações de compra, venda, pagamento dos seus empregados, seja na vida privada da gente. Eu adoro a discussão do orçamento público, da necessidade e efetivação. O governador Vanderlei fez uma exemplificação que eu fiquei fã. A gente sabe quanto é que a gente ganha, quando caiu o dinheiro na conta, você faz os pagamentos. Naquele momento, você faz a prioridade do mês. Para algumas pessoas, a prioridade vai ter que ser manter as subsistências. Para outra, é como é que eu vou empregar condições para melhorar. Isso é o que o governo já fazia e agora faz de maneira sistematizada. Avaliar, monitorar e direcionar recursos para que a política pública, e política pública quer dizer saúde, educação, todos aqueles direitos que estão na Constituição, cheguem realmente à população. E essa política de governança, compliance também, ela tem a capacidade, por exemplo, de prevenir ou alertar o poder público ou a sociedade de que irregularidades podem estar cometendo em alguns setores, alguns serviços, enfim, há essa possibilidade dessa ferramenta denunciar isso antes que o prejuízo ocorra, por exemplo? Sim, Kleber. Hoje de manhã eu estava conversando já na secretaria e a gente estava fazendo, olha, às vezes não está dando tempo da gente avaliar. Opa, isso está errado. Se eu não avalio, se eu não mensuro, se eu não faço o que os técnicos vão chamar de gestão de risco, eu vou lidar com os resultados. A administração pública não pode viver num filme de suspense. Quando chegou no final, deu certo ou deu errado. A avaliação ela é contínua. A avaliação isso pode ser feito porque tem previsão na lei? Isso pode ser feito porque tem recurso orçamentário para isso? A gente vai conseguir chegar lá no final? Quais são os problemas? Quais são as possibilidades? Tá vendo, Kleber, que a gente não vai deixar chegar no final. Não pode deixar o problema se instaurar. Às vezes não foi feito por causa de uma mudança na economia. O Estado do Tocantins está presenciando. Questão dos combustíveis. O governador Vanderlei é muito sensível ao preço dos combustíveis, tanto por causa do consumidor quanto por causa dos empresários, que dependem disso para se deslocar, para fazer compra e venda. Só que há um risco para o orçamento. A medida certa desses momentos, ela deve ser uma medida tomada com transparência, com responsabilidade.
é, às vezes, aquele ditado popular. A gente tem que transferir as discussões do fígado para a cabeça. Se a gente age por impulso, nós não vamos saber o resultado. Se nós começarmos a avaliar, monitorar e direcionar, nós vamos corrigir problemas. É essa a questão, quer dizer, nós estamos arrumando as coisas com a bicicleta andando, quer dizer, constantemente, permanentemente monitorando as ações para certificar de que está tudo corretamente, é isso? Exatamente isso. Olha, se a gente fica imaginando, Kleber, a seguinte situação: se nos dessem 120 dias para arrumar a casa, muito provavelmente a população teria um atendimento até melhor. O problema é que o Estado não pode parar 120 dias. Então a gente tem que ir corrigindo situações enquanto elas estão ocorrendo. E corrigindo situações não são só situações que têm problemas que devem ser corrigidos. Aquilo que está dando certo tem que ser melhorado. Time que está ganhando precisa ser mexido para ele continuar a ganhar. Nós não vamos esperar que as coisas estejam perdidas. Por isso que quando eu falo do decreto de governança, eu fico muito feliz porque ele é um ato de coragem. É um ato de falar o seguinte: olha, nós temos que melhorar sempre e nós temos que ouvir a população. Nós temos que ter a humildade para saber o seguinte: tá certo, vamos melhorar. Não está dando resultado? Precisamos tomar uma decisão de gestão. Esse programa não atendeu, vamos realizar um outro programa, vamos mudar a ideia. Isso, Kleber, tira uma ideia que ele é muito importante para a administração pública. Não são pessoas, são programas e projetos. As pessoas executam os programas e os projetos, mas ter coragem de tomar decisão é o que faz um bom gestor ou um mau gestor, seja público ou seja privado. Agora por fim, para a gente encerrar, essa é uma política estadual de governo ou de Estado, ou seja, ele é um decreto, então ele pode ser revogado. Isso vai ser transformado em lei para que ela permaneça, essa política, nos próximos governos também? Eu voltaria um passo na sua pergunta, se você me permite, Kleber, que é o seguinte: o Tocantins ele entrou para a elite do Brasil que está discutindo a governança. Mas quando a gente está falando da elite do Brasil, quer dizer, há uma discussão de âmbito nacional. O Tribunal de Contas da União já adota isso como ponto de fiscalização. A adoção de políticas de governança de resultados é cobrado diariamente pelo Tribunal de Contas como índice de efetividade. Então, eu diria para você que é um passo que não pode mais ser dado para trás, porque o caminho da vida ele segue para frente, o caminho das necessidades das pessoas ele segue para frente. O que eu espero de coração é que, mais do que se discutir se é lei ou não, se vai colocar na Constituição Estadual ou não, foi a sua primeira pergunta, que é assim: ele vai ser cumprido? Sim, ele tem que passar para o cotidiano de toda a administração pública, dos secretários para os subsecretários, para ter aquele mais humilde servidor, para ele saber o seguinte: primeiro, eu faço parte de toda uma estrutura, se eu não fizer minha parte, algum lugar vai faltar. E eu sou parte da melhoria, não importa quem, importa a decisão que foi tomada de atingir aquele resultado. Certo. Então quer dizer que agora vai ser feito também um trabalho, então, como o senhor disse, cada secretaria vai montar seu quadro, sua comissão de governança, e de forma que todas as secretarias terão que ter isso como norte para conduzir as suas ações, é isso, né? Isso, e aí faz a diferença de que você colocou, de ser uma política de governo, e aqui eu tenho que, de novo, falar da coragem do governador de adotar esse ideal, essa bandeira, mas ela tem que ser absorvida como política de Estado. Quem seria contra melhorar os serviços públicos? Quem seria contra inserir mais a população na tomada de decisão? Eu acho que esse é o caminho da democracia, uma democracia que exige resultados. Temos pessoas que precisam ser auxiliadas. Isso tem que ser agora. Existem projetos que devem ser pensados, por exemplo, a Agenda 2030 do desenvolvimento. Entre um espaço e outro, é o caminho que precisa esfriar, esquentar, enrolar, desenrolar, mas ter coragem para ser trilhado. Tá certo, então, doutor Júlio. Olha, foi muito bom para falar com o senhor. Parabéns pela iniciativa. Eu acho que nós precisamos. Esse é o caminho mesmo. Como eu disse no início, não é só o poder público, a iniciativa privada também está implantando essa política, porque a sociedade hoje vive um momento que exige transparência
de ações em qualquer setor, não só o poder público, principalmente o poder público, mas também da iniciativa privada. Muito obrigado por falar com a gente, foi um grande prazer. Eu que agradeço a oportunidade e de coração eu sei que esse decreto, essa política vai melhorar a atuação do poder público aqui no estado do Tocantins. Tá certo, então, pessoal, é isso. Nós conversamos com o Dr. Júlio Edstrom Santos sobre essa questão da governança pública, é fundamental, e nós voltamos a qualquer momento com outra importante personalidade da política do Tocantins. Um abraço a todos, tchau!